Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiano Bolica, engenheiro e gerente técnico da Interno, e hoje teremos a 12ª dica de mestre, com o mestre Marcos Domingos. Fique ligado, já se inscreve no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa aquele like. E hoje iremos falar sobre iluminação em ambientes de trabalho. É com você, mestre. Meus amigos, meus colegas da higiene ocupacional, colegas peritos, aqueles todos que se dedicam à avaliação ambiental e ao cuidado do meio ambiente do trabalho. Estamos aqui nesse novo vídeo chamado Dica de Mestre número 12, e nós vamos tratar nessa oportunidade sobre a questão da iluminação nos ambientes de trabalho. Esse assunto foi, de certa forma, relegado a um segundo plano a partir do momento em que a nossa legislação deixou de considerar a exposição em ambientes escuros como uma questão de insalubridade. E aí, na NR17, era tratada dentro de uma questão de mais de qualidade no ambiente de trabalho, qualidade de vida, se é que a gente pode falar assim, não é? Mas eu creio que o assunto volta agora em uma outra dimensão, né, ganhando importância, porque sim, nós vamos ter problemas nos ambientes de trabalho, problemas de saúde, com a questão de uso dos monitores, de tablets e celulares e aí vai. Então vamos fazer uma abordagem inicial desse tema, e a minha proposta será de que nós iremos desenvolver isso em mais 2 vídeos, né? Um tratando especificamente da iluminância, né? E a outra tratando da luminância. Nos próximos, então, 2 vídeos vamos tratar mais especificamente de cada um deles. Agora nós vamos falar apenas de uma forma introdutória, né, ao tema, para que vocês possam situar e aí depois vão entender melhor o meu raciocínio. Muito bem. Então nós temos aí, quando nós falamos da questão da iluminação, né, que a gente acaba percebendo, então, a luz, nossos olhos são capazes de perceber a luz visível dentro de uma faixa muito estreita do espectro das radiações, né? Vou ampliar um pouquinho esse slide para vocês terem uma ideia do que os nossos olhos conseguem observar. Veja aqui que nós temos um espectro de radiação, né, de ondas eletromagnéticas bem abrangente. Vai desde das ondas de rádio, que é o que nós trabalhamos muitas vezes na comunicação, e aí vai de televisão e assim por diante, né? Depois vem celulares, radar, micro-ondas, infravermelho, e vem a luz visível dentro de um espectro bem estreito, aí passa para ultravioleta, raio-x e vai. Então, nossos olhos não têm competência para enxergar além dessa faixa estreita que nós chamamos de luz visível, né? Muito bem. Por outro lado, nós estamos expostos a diferentes intensidades luminosas ao longo do nosso dia, né? À noite, por exemplo, como tem pouca iluminação, nossos olhos vão se adaptar bem à questão de pouca luminosidade, né? E se nós estamos num dia de sol ou nós estamos na praia, então, obviamente, que nós temos uma exposição muito maior, falando em termos de energia, de intensidade. Então, de novo, aqui você pode notar que nós estamos falando desde 0,0001 lux, o que seria uma penumbra, né, de um dia bem uma noite escura, até 100 mil lux, o que seria já na praia, né? Então esse é o que os nossos olhos. Então isso mostra uma flexibilidade muito grande dos olhos de se adaptar à intensidade luminosa, né? Bom, o que nós vamos tratar bem aqui seria o seguinte: a luz que é usada para aclarar uma área
e a luz que reflete para os nossos olhos. Então, nesse desenho que nós estamos mostrando, você vai observar que nós temos uma fonte de luz, uma luz, lógico, artificial. Então, ela emite um fluxo luminoso. Esse fluxo luminoso, ao incidir sobre uma área, sobre uma superfície, ele vai aclarar a superfície. Isso é iluminância. E a parte que reflete para os nossos olhos é a chamada luminância. Tá? Isso tem grande diferença no nosso estudo. Tá? Então vamos melhorar um pouco a definição usando a NHO número 11, né? Que diz o seguinte: iluminância é a razão do fluxo luminoso incidente em um elemento de superfície que contém um ponto dado e a área desse elemento. Tá? Texto até meio complicado de se entender, né? Mas vamos simplificar isso como sendo aquele fluxo luminoso, naquela energia luminosa que aclara uma superfície, uma mesa de trabalho, né? um teclado, né? E qualquer lugar onde nós vamos fixar os nossos olhos. Enquanto a luminância, então, também uma razão, né? Quer dizer, uma questão matemática entre aquilo que incide e aquilo que reflete e que atinge nossos olhos. Então, isso é chamado luminância. Ok. Pensando assim, então, vamos tentar melhorar um pouquinho mais esse conceito aí. Esse desenho que nós estamos mostrando está falando que, no caso aí de ter um projetor, que nós somos acostumados em sala de aula, então o projetor tem uma lâmpada que vai projetar um fluxo luminoso em uma determinada tela, naquela tela que nós vamos enxergar aí um PowerPoint e alguma coisa assim. Essa tela iluminada, esse aclaramento da tela é que nós vamos chamar de iluminância. Quanto de luz existe nessa tela? Né? Quanto de luz está projetado nessa tela? Obviamente que essa tela, ela reflete a luz, é aquilo que você vai enxergar, então é o que nós vamos chamar de luminância. Quanto que vai atingir, então, os seus olhos, que é a chamada luminância. Uma, nós dizemos que é em lux ou lumen por metro quadrado, que é a iluminância, a mesma unidade usada na NH11 e na NBR, que trata desse tema. E a luminância é dado em candela por metro quadrado. Então são esses os conceitos que nós temos aí pela frente. Você pode estar se perguntando, por que nós temos que avaliar a iluminação? Não é? E aí existem algumas perguntas. Será que um ambiente escuro prejudica a visão, levando, por exemplo, à cegueira? Não é? A resposta é não. Não existe nenhuma evidência científica de que pessoas que trabalham em penumbras, não é? Elas perdem a sua capacidade visual. Tá? Vamos lembrar que em séculos passados não havia a iluminação artificial, havia somente a iluminação natural. Melhor dizendo, não havia uma lâmpada elétrica, o que haviam eram lamparinas, né? Ou a óleo, queimadas que queimavam óleo, a gás, até no final do século XVIII, não é? Mas muitas vezes o que você tinha dentro das residências, nos ambientes de trabalho, eram lamparinas. Não é? Então, a qualidade da luz dentro desses ambientes era precária. Se fala aí pela história, ou se estima que isso era aproximadamente 10 lux, alguma coisa assim. E isso foram por milênios. Né? As pessoas trabalhavam à noite, né? E também os escribas, né? Que eram as pessoas especializadas na escrita de algum idioma, também trabalhavam à noite, sob a luz de uma lamparina. Né? E isso foi fato por muito tempo. Com o advento da luz elétrica, então os ambientes de trabalho se tornaram muito mais claros, não é? E aí então se criou, as normas na verdade foram criadas dentro da ênfase da luz elétrica, da lâmpada elétrica, né? Que agora nós estamos falando de LEDs, até já numa tecnologia muito mais avançada. Tá? Outra coisa que se pergunta é,
melhorando a iluminação no ambiente de trabalho, melhora a produtividade? Tá? Essa pergunta vem aí já há um século, pelo menos. Né? A resposta também não é simples, porque, na verdade, os estudos que foram feitos mostraram que não bastava aumentar o nível de iluminamento. Tinha que também ser acompanhado de outras medidas, né, até de ordem pessoal, de relacionamento para melhorar a produtividade. Então, a resposta também é não, ou parcialmente não. E nós temos que talvez medir a iluminação porque a legislação exige, não é? Então temos uma nossa legislação aí que exige, principalmente como uma das ações da NR17. Não é? Mas do ponto de vista científico, não há nada que nos obrigue a fazer isso, porque não há evidências de que as pessoas vão ficar doentes ou que vai melhorar a produtividade. Não? Bom, o que está surgindo hoje não é mais a questão da iluminância, de ter uma mesa bem iluminada. Como era no passado, alguém ia fazer um projeto, ia desenhar alguma coisa, então ele precisa ter uma boa iluminação sobre o objeto ou sobre a folha que ele estava desenhando. Né? Ao mesmo tempo que um joalheiro, quando vai fazer mexer numa pedra preciosa, precisa ter uma boa quantidade de luz lá, ou o cirurgião e vai. Então, isso não é mais a nossa preocupação. A nossa preocupação hoje é com a luminância, que é a luz emitida por uma superfície. Né? Por que isso? Porque se tornou rotineiro, abundante no nosso meio, o uso de telas iluminadas. Né? As telas de computadores, da televisão, do tablet e assim vai. Tudo isso é o que nós estamos observando hoje. Tá? Para você ter uma ideia, então, hoje nós falamos em milhões e milhões desses dispositivos na nossa mão. Então, com esse aumento espantoso desse número, né, dessa aparelhagem, a pergunta é, faz sentido hoje você fazer medição do aclaramento da superfície de uma mesa de trabalho ou de um teclado? Não, é? Não, porque a grande maioria dos trabalhadores hoje ele tem um bom tempo dedicado mesmo a uma tela. Não é? São poucos aqueles, ou uma minoria talvez, que tem ainda um trabalho mais manual e que ele não depende de tela. Apesar que sempre quando ele tem que reportar alguma coisa, ele tem que fazer um relatório, ele corre lá para o computador e usa então uma tela iluminada. Mas a frequência com que nós estamos expostos a essas telas iluminadas, né, aí os vídeos, né, é uma coisa muito grande. Bom, e aí nós temos então agora assim, alguns números que são espantosos. Por exemplo, em 2005, 36% né, dos trabalhadores usavam algum tipo de computador, smartphone, alguma coisa assim. Esse número quase que dobrou em 2015 e nós podemos falar que agora, em 2021, né, isso deve ter chegado quase que no topo, porque com a história da pandemia, então muito home office, então nós passamos muito tempo na frente de uma tela de computador, de um laptop, de um notebook, de televisão e aí vai. Então a nossa vida hoje é quase que impensável, né, separada de alguma tela de computador. Então, o que nós temos aqui, alguns números assim só para ilustrar essa questão. Né? Nós temos no Brasil, segundo estimativa da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 200, em 2020 isso, né? 234 milhões de celulares ou smartphones. Né? Juntando com os notebooks e tablets, passam de 342 milhões. Então, em estatística, podemos dizer que existe 1,6 dispositivo para cada habitante. Então, cada um brasileiro tem mais que uma opção de se expor a um desses dispositivos móveis. Nós estamos falando de móveis aqui, né, ou computadores. Mas se você juntar com a televisão, isso vai disparar. Né? Então, se estima que nós temos no Brasil alguma coisa próxima de 424 milhões de dispositivos digitais. Esse é um número que nós temos por aí. Veja só a importância disso no nosso dia a dia. Muito bem.
O que eu quero mostrar para vocês? Que hoje é muito mais importante a gente estudar o trabalho, o efeito da luminância diante desses números grandes que nós temos aí de exposição aos vídeos, né? Porque isso traz um problema que é conhecido já há algum tempo, chamado síndrome visual do computador, né? Chamado aqui, vamos simplificar por SVC, né? Então as pessoas que passam muito tempo na frente de uma tela do computador, né, e às vezes isso é muito atraente para nós, né, ele é extremamente atraente porque se criam conteúdos, né, que são divertidos, né, que são interativos, então a gente fica muito tempo na frente dessas telas. Tá? Então aqui nós vamos ver que quando uma pessoa fica muito tempo, tá, cerca, por exemplo, de 3 horas para cima, ela tem uma visão embaçada, né, já não consegue ver com nitidez. Né? E também pode ter o que chamamos de astenopia, né? São os olhos cansados, em 47,9% a pessoa fica com o olho muito cansado, que ela não consegue ficar com o olho aberto depois. Tem um problema muito sério que é a secura dos olhos, cerca de 12,7%. Né? E também temos lacrimação, né? Às vezes quando nós estamos na frente da tela, sente que nosso olho começa a um certo choro ali. Né? Dor de cabeça, aí vai. Então, eu coloquei aí para vocês alguns desses estudos aí, pelo menos 3. Um brasileiro, feito uma tese de doutorado da USP, então ele coloca aqui, da pesquisa que ele fez com estudantes de um hospital universitário em São Paulo, ele descobriu que 47,9% dos estudantes, eles tinham olhos cansados, 38,3% os olhos ficavam bem pesados, e isso num trabalho administrativo dentro de um hospital universitário. Né? Então, são alguns dados que eu tenho aqui, mas existem inúmeras pesquisas. Né? Interessante que ela é bem democrática, porque ela mostra assim, vários países do mundo. Né? Isso. Tá? Ok. Bom, então, 5 sintomas da síndrome visual do computador. Se as pessoas no ambiente de trabalho apresentam secura nos olhos ou vermidão, né? Vermelhidão, né? Fadiga, cansaço visual, visão embaçada, dor de cabeça, dor nos ombros, porque fica muito tenso diante da tela e assim vai. Esses são os principais sintomas de que alguém está apresentando ou sofrendo dessa síndrome da visão do computador. Okay? A pergunta que se faz é, pode piorar? Né? Quer dizer, uma vez que nós temos esses sintomas da CVC, pode se tornar pior? Pode. Se a secura nos olhos for muito frequente, né, então nós podemos chegar a alguns problemas de ter ressecamento dos olhos, né, porque essas lágrimas elas podem fazer falta para nós, porque é uma maneira de lubrificar os olhos. Uma coisa que os pesquisadores têm apontado é que quando alguém está na frente de uma tela de computador, né, ele pisca 5 ou 6 vezes menos do que deveria. Né? Então por isso que há esse ressecamento dos olhos. Né? E alguns estudos mostram que essa secura pode levar em certo grau à miopia também, como um fator de risco, aumenta a possibilidade de ter miopia. Bom, certamente nós vamos ver no futuro outros problemas que vão aparecer em decorrência do uso exacerbado das telas de computador. Tá? Bom, uma outra questão interessante é que esses mesmos sintomas aparecem em pessoas que costumam, por exemplo, escalar montanhas ou fazem caminhada nas geleiras, aí vai. Né? Então o olho também sofre muito quando a pessoa está exposta a luz solar em grandes altitudes. Né? Principalmente porque o espectro da luz nesses locais, eles acabam tendo uma predominância de ultravioleta, que é muito significativa como dano ocular. Né? Então algumas imagens, algumas fotos de pessoas que tiveram queimadura nos olhos por causa disso são impressionantes, são coisas assim que até assustam a gente de ver como é que o efeito pode ter. Estima-se que a cada 1000 metros que você sobe, a presença de UV, de ultravioleta, cresce entre 10% e 12%. Né?
E seca-se também os olhos, né? Veja que o ar torna-se mais seco. Em alguns estudos mostram que praticamente 52% da população estudada apresentou esse problema, ou apresentar esse problema, né? E aí a necessidade de ter um bom óculos de proteção para que ele evite a reflexão da luz no gelo, né? E também seja apropriado para evitar a ultravioleta, né? E também proteja os olhos do vento, porque o vento acaba secando os olhos mais rápido, né? E a questão da umidade. São cuidados que os alpinistas têm, e a primeira lição de casa é essa. Então, muito bem. Então agora, diante desse quadro que eu estou mostrando para vocês, há até uma nova ciência, né, que está disponível, está crescendo para estudar esses problemas, que é chamado da ergo-oftalmologia, né? Então é uma ciência que reúne conceitos de higiene ocupacional, da medicina e da própria ergonomia. Então o que ela se propõe, né? Uma área lógico-científica que quer analisar, avaliar e projetar sistemas simples e até complexos do desempenho visual. Então isso é uma coisa que a gente vai ouvir mais aí no futuro, né? Sobre essa nova prática, ou uma nova ramo da ciência na nossa área de estudos. Okay? Muito bem. Quando nós falamos então da nossa legislação, principalmente, né, nós vamos ver que a nossa legislação está focada na iluminância. Então eu vou dizer aqui que na minha opinião, a questão da iluminância é coisa do passado, né? Ela não faz muito sentido nos ambientes modernos de trabalho, onde praticamente 100% dos trabalhadores têm uma tela na sua frente, né? Então a tecnologia acabou resolvendo o problema da iluminância, né? Trazendo as telas luminosas para nós, né? Mas aí ela também criou o problema, então, que nós já citamos aqui, de secura nos olhos, de dor nos olhos cansados, essas coisas todas, dado o tempo demasiadamente longo que ficamos na frente das telas. Então é bem provável que, mais para frente, quando a gente fala aí na NBR 5413, NHO 11, aí vai ter peso insignificante no nosso estudo, né? Então quem fizer hoje um trabalho de higiene ocupacional ou de ergonomia, eu diria, talvez vai começar a perder tempo em se focar muito na iluminância, e deveria gastar mais tempo com a luminância, não é? Então nós estamos aí acostumados a ver os aparelhos que medem o nível de iluminamento, chamados popularmente de luxímetros, né, de vários modelos que nós temos aí no mercado, né? Isso a gente vai falar apropriadamente quando fala da iluminância, tá? Mas eu queria aqui chamar a atenção para vocês que tem um novo instrumento no mercado que deve fazer parte do nosso acervo, que é o medidor de luminância, tá? Então, quer dizer, é o aparelho que tem um sensor que quantifica a luz que é refletida nos olhos, tá? Esse é um aparelho que passa a ser mais importante hoje do que o próprio luxímetro, né? Muito bem. Então esse é o primeiro vídeo, nós estamos tratando desse assunto, apenas introdutório, e eu queria convencer vocês de que nós devemos estudar mais a questão das telas iluminadas do que o aclaramento de superfície. Então, na minha opinião aqui, minha modesta opinião iluminância perde o seu sentido na medida em que o uso exagerado, assoberbado de telas iluminadas ganham força no ambiente de trabalho. Então, isso é o que o profissional prevencionista deve se preocupar para que não ocorram os casos que nós estamos mostrando de síndrome da visão do computador. Okay? Grande abraço, penso que você poderia refletir comigo sobre isso e voltamos no próximo vídeo para falar especificamente de cada um desses temas. Grande abraço. E aí pessoal, gostaram do vídeo? A diferença entre iluminância e iluminância, né? Muito bom, é um tema diferente também, o pessoal confunde bastante, né? Então fique ligado aí para os próximos vídeos também, que a gente vai entrar mais a fundo sobre esses assuntos, tá legal? Então essa foi a 12ª dica de mestre. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e
e escrevam no comentário aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Um abraço e até mais!